Olá, você que acompanha Entre Séries. No vídeo de hoje eu vou falar os detalhes sobre Avatar, o Último Mestre do Ar, e também uma breve crítica sobre a série. Antes de mais nada, peço aqui, como sempre, para você curtir, compartilhar e se inscrever no canal, que é o mais importante, e também ativar o sininho para receber todas as notificações de vídeos que são postados aqui no canal. Além disso, também tem as redes sociais e o site, que estão todos linkados na descrição, e é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, games, livros e muito mais. Avatar, o Último Mestre do Ar é uma adaptação da série animada exibida pela Nickelodeon entre 2005 e 2008. A adaptação live action foi anunciada em setembro de 2018 e as gravações aconteceram em 2022 em Vancouver. Albert King é o showrunner da série, ou seja, aquele roteirista-chefe, e a série estreia dia 22 de fevereiro pela Netflix com os 8 episódios disponíveis. Para quem não sabe, Avatar, o Último Mestre do Ar, é centrado na saga de Aang, um garoto de 12 anos que, além de ser o último Mestre do Ar, o último sobrevivente de uma terrível devastação, de um genocídio que aconteceu com os Nômades do Ar, ele é a reencarnação do Avatar, o ser que, dentro dessa mitologia, é aquela pessoa que traz o equilíbrio entre os 4 elementos, entre terra, fogo, ar e água. O Avatar, então, nesse caso, ele também, quando um morre, ele reencarna em outra pessoa, em outro ser, de um outro elemento, e é uma coisa contínua, uma coisa cíclica. Então é bem interessante como esse mundo foi criado. Só que para ele trazer esse equilíbrio, ele vai ter que lutar contra a tirania da Nação do Fogo. Essa tirania dura há mais de 100 anos, e toda essa saga é ambientada em um mundo destruído pela guerra, e o Aang acaba sendo resgatado, né, de uma maneira tanto inusitada e tanto no momento ali, resgatado dentro de um iceberg por Katara, uma jovem de 14 anos e mestre, né, uma pessoa que consegue manipular a água, e seu irmão mais velho, Sokka. Sokka, que é um dos guerreiros, um dos responsáveis pela toda a estratégia de guerra da nação da água, né, do sul, Terra da Água do Sul. E então Katara, Sokka se juntam a Aang, que precisam também fugir do príncipe Zuko, que ele foi exilado pelo seu pai e só pode retornar, e é dito que ele só pode retornar para a Nação do Fogo quando ele capturar o Avatar. O elenco é composto pelo Gordon Cormier, o Dallas Liu, Ki Watio, eu provavelmente estou falando o nome dela errado, mas ela ficou conhecida principalmente por ter feito Annie with an E, o Ian Owsley, Paul Sung-kyung Lee, a Elizabeth Yu, que fez agora o filme Segredos de um Escândalo, ela faz a Azula, Daniel Day-King, que faz o rei Ozai, Ken Leung, a Maria Zhang, Lin K-Swin, a Amber Midthunder, a Tamlin Tomita, Danny Pudi, Utkarsh Ambudagen, a Arden Cho e o George Takai também estão no elenco em participações especiais. Antes de fazer a crítica, é preciso aqui salientar uma questão polêmica envolvendo. E eu não estou falando aqui somente que os produtores originais, os criadores originais da série animada da Nickelodeon, queriam trazer essa adaptação realmente para a Netflix. A saída deles também foi bem conturbada e eles saíram devido a diferenças criativas e, obviamente, ninguém vai saber exatamente o que são essas diferenças criativas, até que o Albert King assume, então, a posição de showrunner. O que eu vou falar aqui é sobre a escalação do Ian Owsley. Quando ele foi anunciado, ele foi, por ser uma produção que quer também elevar o número de pessoas indígenas, né, povos nativos, principalmente dos Estados Unidos e do Canadá, e também pessoas negras e pessoas de cor e também outras nacionalidades nessa situação, né, nessa situação que eu falo,
trazer papéis de destaques para essas pessoas. Quando ele foi anunciado pela sua agência como parte da tribo Cherokee do sul de Kentucky. Porém, tem um grande porém, que é que para você ser considerado, para a tribo ser considerada parte real dos Estados Unidos e tudo mais, de quase como uma proteção, ela precisa ser registrada federalmente. E eu estou falando aqui muito por cima da situação, tá? E essa tribo do Cherokee, apesar do Cherokee ser uma nação, né, uma comunidade muito ativa dentro das lutas mesmo, das questões indígenas nos Estados Unidos, essa tribo do sul do Kentucky não é reconhecida federalmente e, portanto, ela não consegue, não se é possível considerá-lo indígena. E ainda tem um outro porém, que para você fazer você tem que pedir para a federação, para os Estados Unidos, para uma organização dentro dos Estados Unidos para reconhecer. Tem algumas que estão desde a década de 90 tentando ser reconhecidas e vai continuar sendo assim. Então, é muito complicado você ter total, apesar de talvez você falar lá nos Estados Unidos, olha, eu sou nativo, precisa ter toda a questão federativa reconhecida e é muito complicado lá, como a maioria das coisas. Mas enfim, essa é uma coisa muito. Eu estou falando aqui só da superfície, tá? Sobre a questão da polêmica da escalação em si. E agora eu vou entrar na breve crítica, né? A crítica completa um pouco mais especializada, por assim dizer, você se encontra no site, que está linkado na descrição. E é importante eu falar também que eu não assisti completamente a série animada. E isso eu acho que não atrapalha tanto a questão de assistir a série. Principalmente porque também, tudo bem que eu li bastante sobre a série, eu mergulhei bastante nesse universo para conseguir trazer informações e também falar sobre a série. Porém, né, nessa parte tanto, é importante também que vai ser inevitável ter algumas comparações com One Piece, né, que foi lançado live action em agosto do ano passado na Netflix, e obviamente as duas fazem parte, as duas séries animadas têm como grande parte uma fanbase muito engajada, uma fanbase que tudo bem que são distintas, tudo bem que tem muitos episódios de diferença, né, uma tem mais de 1000 episódios, a outra tem 50 por aí episódios, um pouco mais que isso. E porém, a comparação é inevitável por ser exatamente duas produções bem abraçadas pelo público em geral. E ter e na questão de Avatar ainda tem uma outra questão que é a nostalgia que está empregada ali. E continuando a falar um pouquinho dessas semelhanças com One Piece, ela funciona da mesma maneira que o One Piece funcionou, que é ter bloquinhos de 2 episódios cada para formar os 8 episódios. Se na série animada foram 20 e tantos episódios para fazer o livro 1, aqui são 8 episódios para formar esse primeiro livro. Com as coisas um pouco mais aceleradas, obviamente, porque é outro tipo de comunicação, outro tipo de mídia, por assim dizer. E eu sou defensora que a adaptação não precisa ser tão fiel quanto as pessoas esperam, no sentido que precisa ser mantida a essência e muitos arcos narrativos acabam se perdendo se forem totalmente adaptados ali em cena, principalmente porque ali eles estão tratando de exatamente 4 episódios da série animada em um episódio, né? E outros detalhes também aparecem aqui, como um mergulho um pouco maior, por exemplo, na parte do genocídio dos nômades do ar, que muita gente falou que talvez não precisasse, mas eu acho que dá para a pessoa que não conhece, tá? Ela já coloca ali o que esperar. O desenvolvimento dos personagens também aparece,
tá? Eu acho que nada é totalmente perdido ali pelo que está no que a jornada dos personagens nesse primeiro livro. E também alguns lados dos personagens também eles são revisitados. O principal deles, talvez para os fãs, seja do Sokka, que ele ele não tem mais esse lado tão machista, ele vira mais um protetor mesmo da Katara. E eu gosto desse lado protetor, irmão protetor, por ser irmão mais velho, por terem jogado a responsabilidade nele nesse fato, de ele ter os próprios demônios internos, né, na questões de viver expectativas e tudo mais, eu acho que ali está sendo mostrado. Ele vira bastante, muitas vezes, um alívio cômico. Eu acho que o roteiro tem alguns problemas que precisam ser revistos dentro da estrutura que eles querem para as próximas temporadas. Eu não sei se está exatamente como a série animada, mas eu acho que alguns detalhes pecam nesse sentido de talvez ser caricato demais, ter pensado demais para a mídia animada em vez da mídia live action, e eu acho que isso precisa ser revisitado. As questões das manipulações dos elementos, eu gosto, principalmente a questão. Eu sou uma pessoa que gosta muito das manipulações, principalmente de coisas de terra e de fogo. E que eu acho que ali você consegue ver mais a situação. São bem animadas, né? São bem ilustradas, eu acredito. Tem o problema que eu acho que está acontecendo em Hollywood completo, que é a questão muitas vezes de falta de luz. Em alguns momentos ela é importante, quando as questões do fogo e a iluminação do fogo é necessária. Eu acho que ali é necessário uma coisa mais sombria, um pouco mais sóbria. Mas muitas vezes parece que fica impossível de enxergar, e a gente sabe que esse está sendo um problema muito grande em praticamente todas as produções em Hollywood. Falando um pouco sobre relações novamente, o Iroh com o Zuko é uma relação fantástica de ser assistida. Até mesmo do Iroh com o Aang também é muito interessante. Eu acho que o Iroh tem uma força ali dentro de cena muito grande. E é interessante ver a distorção, ou a diferença, melhor dizendo, entre a relação protetora que o Sokka tem em relação a Katara, dessa coisa de ele não querer vê-la machucada, de não querer que ela cresça, tratando ela muitas vezes como ainda criança, por mais que eles estejam em guerra, que eles estejam nessa aventura, do Zuko com a Azula, e como a Azula é um embate com o irmão, né? Eu acho que quando eles se reunirem em cena, eu acho que vai ser muito importante e muito impactante em cena, né? Eu acho que os dois são muito opostos e eu acho que funcionam muito bem quanto à ligação ali, né? Então, trabalhando tudo isso, eu acredito que o Avatar tem muito potencial para ir crescendo. Assim como One Piece, assim como outras adaptações que fizeram da Netflix, sejam em livros, sejam de peças, sejam de qualquer coisa. Porque além de estar muito baseado em nostalgia, e eu não acredito que talvez as pessoas que tenham assistido a série animada vão gostar tanto assim, mas eu acredito que é necessário lembrar que é um outro tipo de mídia, que é uma outro tipo de organização narrativa e que os dois podem viver, né? Podem existir separadamente e e não serem comparadas tão lado a lado, né? Elas podem serem criticadas separadamente, não precisa ser um comparativo. Eu acredito que ali deva ganhar bastante o público. Eu acredito então que o vídeo fica por aqui. Eu espero que você goste, que você compartilhe, que você se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de vídeos que são postados. Se você já maratonou Avatar, o Último Mestre do Ar, peço aqui para você deixar seu comentário. Novamente, como eu sempre falo, bem respeitoso, tá? Ninguém aqui precisa xingar, ninguém aqui precisa ser desrespeitoso com a obra e também com as outras pessoas, então vamos manter a ordem.
Também peço para você seguir, compartilhar as redes sociais do site, que estão todos linkados na descrição, que é por lá que você recebe as principais notícias do mundo da TV, do cinema, música, games, livros, tem críticas, dicas, vitrines e muito mais coisas que estão acontecendo nesse mundo de cultura pop. E é isso, até a próxima!